Muito boa noite, seja bem-vindo ao Jornal 10. Vamos às manchetes. O Governo quer que Cabo Verde esteja melhor preparado para enfrentar as catástrofes. Preços dos produtos importados aumentaram 2,6% em outubro de 2017. Arlindo do Rosário afirma que Cabo Verde tem indicadores excelentes no contexto africano em termos de mortalidade. Emerson assume a presidência do Zimbábue na sexta-feira. Deputados querem 194 milhões para o orçamento da Assembleia Angolana. Pyongyang contra a decisão do ZOA de nomeá-la patrocinadora do terrorismo. Seja bem-vindo ao Jornal. O Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, inicia esta quarta-feira uma visita oficial de 5 dias a Portugal, com o objetivo de reforçar os laços de amizade e fortalecer as relações bilaterais entre os dois países. Com esta visita também se pretendem fortalecer os laços entre os dois Estados e os dois povos e lançar as bases para um futuro de uma relação que é já de si muito estreita a todos os níveis. O Presidente será recebido juntamente com a Primeira-Dama, Lígia Fonseca, com honras militares na Praça do Império, pelo seu homólogo Marcelo Rebelo de Sousa. O Ministro da Saúde e Segurança Social, Arlindo do Rosário, afirmou nesta terça-feira que Cabo Verde tem indicadores excelentes no contexto africano, em termos de mortalidade materno-infantil e em crianças menores de 5 anos. Inclusive, diz apostar na redução da taxa de mortalidade infantil para uma taxa inferior a 13 por 1000 nascidos vivos. Arlindo do Rosário, que falava durante o lançamento da campanha Karma, frisou que trata-se de um compromisso político forte de governação, acompanhado de medidas como uma maior alocação de técnicos para o setor da saúde. Também afirmou que Cabo Verde tem indicadores excelentes no contexto africano em termos de mortalidade. É verdade que Cabo Verde tem indicadores excelentes no contexto africano em termos de mortalidade, particularmente no que se refere às taxas de mortalidade materna, mortalidade infantil e a mortalidade em crianças menores de 5 anos. Não obstante isso, a nossa ambição enquanto país é continuarmos a melhorar essas taxas, diminuindo as mortes evitáveis nessas populações específicas. O mesmo reiterou a vontade do governo em reduzir a taxa de mortalidade infantil para uma taxa inferior a 13 por 1000 nascidos vivos até finais de 2021. O governo de Cabo Verde definiu como uma das prioridades do seu programa de governação para esta legislatura uma redução significativa da taxa de mortalidade infantil, que já em 2015 era de 15,3 por 1000 habitantes, nascimentos, reduzindo isso para uma taxa inferior a 13 por 1000 nascidos vivos, até finais de 2021. Arlindo do Rosário fez ainda saber que o Executivo está profundamente comprometido com os objetivos preconizados para alcançar a cobertura universal de saúde em Cabo Verde numa estratégia assente de 3 eixos. Maior equidade no acesso aos cuidados de saúde, com particular destaque para as grávidas e crianças, na melhoria da qualidade dos serviços prestados à população, na proteção contra o risco financeiro das camadas mais vulneráveis da população. Segundo o responsável do Departamento Governamental da Saúde em Cabo Verde, a saúde da mãe e da criança é uma área de intervenção eleita como prioridade absoluta. No entanto, sobre essa área, muitas questões têm sido levantadas ultimamente. A Ministra da Educação, Maritza Rosabal, reuniu-se ontem com a Comissão Especializada da Educação, Cultura, Saúde, Juventude, Desporto e Questões Sociais, com o objetivo de debater o início do ano letivo 2017-2018, afirmando que uma parte dos manuais escolares deste ano foi doada. Estas foram as primeiras declarações proferidas pela Ministra da Educação. E este manual foi elaborado por uma equipe, digamos, grande, são de especialistas suecos. Todo o processo se fez ali. E então,
inclusive, vou lhe dizer, uma grande bondade e uma grande generosidade, porque todo o processo foi feito gratuitamente. E isto é muito importante. O processo de elaboração do manual, o processo gráfico, o processo de construção foi feito. Inclusive, houve a doação da capa do manual. A titular pela pasta do ensino acrescenta que os únicos pagamentos relativamente aos manuais foram os de transporte e da impressão. Atacar sobre o porquê da realização e produção do manual de matemática fora do país, a ministra assegura que o governo tomou esta decisão por falta de competência a nível do país para fazer este tipo de trabalho. Maritza Rosabal mostra-se confiante e transparente, já que, segundo a governanta, se o procedimento não se encontrava correto, a Direção Nacional da Educação e o Tribunal entrariam em ação. A Direção Nacional emitiu isto. Se o procedimento não era correto, portanto, isto será visto e será tratado convenientemente. Mas nunca nós fizemos uma declaração nesse sentido, nós pessoalmente fizemos nesse sentido. Temos os elementos que levaram a Direção Nacional a emitir esta ordem, como digo, e o Tribunal decidirá se havia ou não havia razão para isto. Mas como já lhes posso dizer que sim, que o montante do preço do material doado é superior ao montante, muito superior, eu dou praticamente, do montante pago. Isso, estão aí toda a documentação para aprová-la. Está toda a documentação para aprovar e é aquilo que se vai perfeitamente ver. Uma grande parte do trabalho foi precisamente doado. O valor do contrato que foi pago pelo trabalho e o valor total do trabalho. Portanto, que é o dobro. A doação praticamente é o dobro daquilo que foi pago. O plano de reabilitação das infraestruturas educativas vai continuar até 2021. Tem escolas que vão ser objeto de intervenção no próximo ano e que as próximas intervenções vão ser numa altura em que se interfira menos no período de aulas, evitando constrangimentos. A ministra informou, entretanto, que neste momento, em concertação com as câmaras municipais, as pessoas que foram despedidas estão sendo enquadradas a nível da educação pré-escolar nos vários concelhos do país, reagindo a uma questão colocada sobre os professores que ficaram desempregados e denunciaram. No início do ano letivo, Maritza Rosabal disse que algumas pessoas não foram contratadas pelo Ministério porque são monitoras e não tinham o perfil adequado para lecionar. A governante confirmou também que neste momento está-se em processo de revisão da lei sobre a gestão da rede escolar, que data de 1994. Relativamente às grávidas nas escolas, a responsável pela educação escolar em Cabo Verde informou que o governo já publicou uma lei para o tratamento desta questão e que há um quadro legal com novas orientações no sentido de fazer o trabalho com as grávidas para evitar o abandono escolar. O Ministério das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação promoveu uma formação em infraestruturas sustentáveis e parceria público-privadas. Com esta formação, o Governo quer, segundo Eunice Silva, importar boas práticas dos outros países para implementar em Cabo Verde. Com esta formação, o Governo pretende envolver os técnicos dos Ministérios das Infraestruturas e os técnicos dos setores privados para poderem entender as inovações e as práticas que estão sendo implementados nos outros países sobre a forma de conceber e executar os projetos. E fomos buscar apoio à MAVA. MAVA é uma organização não governamental internacional que apoia vários países no mundo em matéria de desenvolvimento sustentável. E através da MAVA trouxemos aqui o Instituto Internacional de Desenvolvimento Sustentável. E são técnicos especialistas desse instituto que estão aqui para ministrar essa formação, de modo a podermos, na elaboração dos nossos projetos para o nosso país, incluir essas valências que melhorem a qualidade do nosso projeto e podermos estar mais preparados para enfrentar as catástrofes. Tudo isso para que se consiga importar dos outros países as melhores práticas e experiências, porque, segundo acrescenta, nós temos infraestruturas que nós construímos aqui em Cabo Verde e temos visto que muitas vezes, face à catástrofe que acontece, as nossas infraestruturas são danificadas. Então, os países já concebem soluções técnicas que garantam a resistência maior a essas catástrofes. É isso que estamos à procura. Esta formação aconteceu hoje, quarta-feira, no Laboratório de Engenharia Civil, na cidade da Praia.
À margem da formação sobre infraestruturas sustentável, Eunice Silva respondia aos jornalistas o porquê de muitas construções à beira-mar. A ministra afirma que não há nada que impossibilite essas construções, mesmo sabendo que a lei não permite essas construções a menos de 80 metros do mar. Não há nada que impeça a construção de obras à beira-mar, nada que impeça. O problema é se essas obras estão a ser bem feitas e estão num quadro de um planeamento. Ou seja, se tudo estiver de acordo com a lei, não havia esse barulho. No entanto, deparam-se com muitas práticas que se opõem à lei, porque a lei proíbe a construção em menos de 80 metros da orla marítima. A lei é para se cumprir. Existindo a lei é para se cumprir. Questionada se a lei está sendo cumprida, Eunice Silva responde: As competências estão distribuídas em vários departamentos do Estado. Cada departamento tem as suas próprias competências. Se há autorização, essa autorização é no quadro da lei. Com isso, pode-se dizer que a lei tem de ser revista, uma vez que a fiscalização não está a ser feita. Diga-se isso por causa das obras que se encontram nas orlas marítimas. Já há quem diga que, se isso continuar, com o tempo, para banhar-se numa das praias do país, tem que se pagar. O secretário-geral adjunto do MPD diz que a queda de Cabo Verde no índice Mo Ibrahim é devido a uma variação negativa da pontuação global do país referente aos últimos 5 anos. Segundo o secretário-geral adjunto do MPD, Carlos Monteiro, esta situação deriva de, nos últimos 5 anos, o país ter registado uma variação negativa no índice da segurança e Estado de Direito, no índice da participação e direitos humanos e ainda no índice de desenvolvimento humano. O país ter registrado uma variação negativa no índice de segurança e Estado de Direito, em menos 0,5 pontos, com deterioração mais acentuada no processo judicial, no acesso à justiça, direitos de propriedade e prestação de contas. Também degradou no índice de participação e direitos humanos, em menos 0,7 pontos, com deterioração da participação política, do processo eleitoral, de igualdade e equidade de género. E também degradou-se no índice de desenvolvimento humano, onde obtivemos menos 0,08 pontos, com destaque para a deterioração da redução da pobreza e das desigualdades. No índice da sustentabilidade económica houve uma ligeira melhoria, mas o mesmo salienta que há que trabalhar para melhorar este quadro. Entretanto, no índice da sustentabilidade económica, apesar de uma ligeira melhoria, onde tivemos 0,03 pontos positivos, registram-se variações negativas do ambiente de negócios, onde obtivemos menos 1,9 pontos, e do setor rural, onde obtivemos menos 0,8 pontos. Neste cenário, há que trabalhar para melhorar este quadro, sendo, porém, que o panorama da degradação é ainda da responsabilidade da anterior governação. De realçar que, segundo o relatório, o país somou 72,2 pontos no total de 100 contra 73 pontos no ano passado, tendo entrado para o grupo de países com sinais de alerta. Apesar da tendência dos 10 anos desde 2007 ser positiva, Cabo Verde desacelerou nos últimos 5 anos na categoria de desenvolvimento económico sustentável. Os preços dos produtos importados aumentaram 2,6% em outubro de 2017, valor superior em 2,5 pontos percentuais face ao registado no mês anterior, segundo dados divulgados hoje pelo Instituto Nacional da Estatística. De acordo com o documento divulgado em outubro de 2017, o índice de preço de importação situou-se em 83,7, tendo conhecido um aumento de 2,6% relativamente ao mês anterior, enquanto o índice subjacente da importação verificou, no mesmo período, um acréscimo de 4,6% face ao mês anterior. A mesma fonte escreveu que o índice volátil na importação, obtido a partir do índice das classes voláteis, cujo coeficiente de variação seja superior
para 20%, diminuiu 1,7% face ao mês de setembro de 2017. O aumento de preços na importação deve-se à subida dos bens de consumo, que se justifica com o aumento dos preços de outros bens de consumo não duradouros, além da subida dos combustíveis, justificados com o aumento da única subcategoria denominada Combustíveis 1. Por outro lado, adianta a nota informativa divulgada pelo INE, a subida de preços na importação foi atenuada pelas categorias de bens intermédios, cuja descida de preços é justificada essencialmente com a descida dos preços de produtos transformados para a construção e outros produtos alimentares transformados, além de bens de capital, que se deveu à diminuição de preços de máquinas. Em relação à variação homóloga, em outubro de 2017, o índice de preço da importação aumentou 8,6% relativamente ao mês de outubro de 2016, enquanto os índices subjacente e volátil na importação verificaram em outubro de 2017 acréscimos de 6,0% e de 15,3% respectivamente face ao mês homólogo de 2016. Em vários locais de trabalho, o ambiente que se vive é lamentável. No entanto, entre as vendedeiras da capital é diferente. Elas sugerem que o mais importante para uma convivência sadia no ambiente de trabalho é a colaboração mútua. Ambiente de trabalho é um fator importante no seio dos trabalhadores, visto que hoje em dia cada ser humano procura o melhor para si e para os filhos. Todavia, em declarações a TVER, algumas vendedeiras defendem a convivência, afirmando até que o mais importante para uma convivência sadia no ambiente de trabalho é a colaboração mútua. A mim da flama trabalho de Cabo Verdeano. Para nós, mulheres, é nós que colaboramos com o companheiro. Trabalho que temos. E o ambiente, amor? Nós precisamos acompanhar em termos de concorrência, que as coisas ali mais. Não chama-se tudo direito. Para mim não. Dizem não ter problemas com os seus colegas, o que contribuem para um bom ambiente de trabalho. Contudo, por outro lado, queixam-se dos guardas fiscais e pedem ao governo mais possibilidades de emprego para as mulheres. Para a fiscal que você deixar não vende. Nunca tem outro trabalho. É que lá. Para mim nunca tem costa, nunca tem Covid. E não nunca tem deixar vender ali. Fiscal tem não está cor. A mulher cabo-verdiana tem desempenhado um papel fundamental na construção da nação cabo-verdiana, que se quer cada vez mais uma sociedade de paz e de repúdio à violência. É desta forma que alguns homens as veem e também pedem mais incentivo por parte do governo. Então acho que se tem algum incentivo do governo para mulheres, para nós mulheres cabo-verdianas tem mais para fazer para isso que para fazer. Graças a Deus, bem para massa mariada, aquela harmonia que não tem entre nós ali, que terá no que moral de sair todo dia, talvez para morrer, outros também nunca também irá escuro, mas é com aquele amizade que tem com esse, aquele convivência para morrer, sem mulher cabo-verdiana morre. Eles meio que tem incentivo companheiro para estar tudo tranquilo. É de destacar que é habitual associar-se o ambiente de trabalho às relações humanas, uma vez que estar em um ambiente agradável ajuda na produtividade e traz mais prazer para os trabalhadores. A edição do 2º Festival Diocesano da Canção, o maior evento musical nacional da juventude católica, sob o lema Vós tendes palavras de vida eterna, vai ter lugar no dia 10 de dezembro de 2017 no Concelho de São Lourenço dos Órgãos. Segundo o Secretariado Diocesano da Juventude da Diocese de Santiago, o festival tem como objetivo promover a evangelização dos jovens através de canções com mensagens, levando alegria através da música cristã, bem como possibilitar o encontro e o convívio saudável e construtivo entre os jovens da Diocese, escreve o jornal de cariz religioso Terra Nova. O festival contará com participação de representantes de todas as paróquias da Diocese, a participação de sacerdotes, religiosas e músicos católicos cabo-verdianos e ainda com atuações especiais de comunidades católicas brasileiras da comunidade Shalom e Obra de Maria a trabalharem em Cabo Verde. A mesma fonte escreve ainda que, além do festival, os jovens terão à sua disposição
uma tenda de oração permanente, tenda de adoração, durante todo o festival e se eles são igualmente oferecidos a possibilidade de participarem do Sacramento da Misericórdia, Sacramento da Reconciliação. Vamos acompanhar a rubrica Opiniões Fortes desta quarta-feira. Opiniões Fortes. O elenco semanal. Caros telespectadores da TIVER, caros ouvintes da Rádio Dia, sejam bem-vindos ao nosso programa Opiniões Fortes. Esta semana foi realizado um fórum de discussão, de debate, de reflexão à volta da comunicação social, com ênfase na comunicação social pública do Estado. Ora, não participei deste fórum, mas é uma oportunidade de refletirmos aqui sobre o papel e a importância da comunicação social do Estado. É importante a presença do Estado na comunicação social por um conjunto de razões. Para assegurar que haja disponibilidade de conteúdos informativos e formativos que o público tem necessidade e que as comunicações sociais privadas não atuam. Portanto, é importante assegurar por via do Estado o acesso massificado e o acesso de qualidade. Portanto, também, por outro lado, é importante a presença do Estado para garantir que as pessoas tenham acesso diferenciado a conteúdos que muitas vezes podem não ser comercialmente atrativos. Portanto, pensa-se com a atuação do Estado na comunicação social é uma garantia de qualidade, é uma garantia de excelência. Portanto, quando nós contribuímos através da taxa que pagamos para termos uma rádio e para termos uma televisão, estamos a contribuir à partida. É o conceito que eu considero que deve prevalecer para conteúdos de excelência, conteúdos nacionais sobretudo, e também para conteúdos que podem não ter interesse de toda a gente. Portanto, a televisão pública e a rádio não devem se preocupar exclusivamente com a quantidade de audiência, mas sim com a qualidade. É assim que eu vejo a presença do Estado na comunicação social e a importância de termos uma comunicação social que possa prestar esse serviço. Portanto, aqui a comunicação social pública é complementar aquilo que é o papel dos privados. Assim, nesse aspecto também, não sei se o debate foi a este nível, mas é importante debatermos se a comunicação social pública deve ter publicidade paga ou não. A meu ver, deve-se trabalhar no sentido de se criar condições para que quer a rádio, quer a televisão pública não dependam da publicidade, não dependam. O Conselho de Administração dessas instituições, as redações, as direções dos órgãos de comunicação social, aqui também devo incluir a Infopress, devem estar focados naquilo que é o seu business, ou seja, produzir informação, e não tanto em estratégias de arrecadação de receitas, deixando esta parte a cargo das empresas privadas. Claro está, com exceção daquilo que são as publicidades institucionais. Portanto, é importante que se organize debates sobre este tema, mas é sobretudo que o debate afunile por questões que sejam essenciais e, mormente, numa altura em que ainda, décadas depois de termos tido acesso à televisão pública, desde a década de 80, que nós temos televisão pública, a rádio há muito mais tempo, mesmo assim, a cobertura ainda não é nacional. Há ainda zonas, sítios em Cabo Verde onde os sinais da televisão, sobretudo, não chegam. Portanto, os desafios são enormes e cabe ao Estado esse esforço em garantir acesso igualitário a todos. É para isto que nós pagamos os nossos impostos e é para isto que nós temos um Estado.
Um segundo assunto que eu queria trazer aqui para refletirmos é a publicação da última lista do Índice de Boa Governação Mo Ibrahim. O Índice Mo Ibrahim, portanto, se sustenta em um conjunto de critérios que avaliam o performance dos países. É claro, está aqui, a questão aqui não se resume só ao papel do governo, entra também o papel da sociedade civil, dos sindicatos, dos partidos políticos. Portanto, a boa governação ela é medida com base num conjunto de critérios. Ao que foi noticiado, que foi publicado, Cabo Verde desceu de pontuação. Cabo Verde regrediu naquilo que são os critérios definidos pelo Instituto Mo Ibrahim, no que toca à qualidade da nossa governação e, por inerência, a qualidade da nossa democracia. Avançar, regredir, são circunstâncias que acontecem, que nós compreendemos, contudo, não é de todo compreensível a reação do seu primeiro-ministro perante este facto. Esperava-se que da parte do seu primeiro-ministro, primeiro que assumisse esta regressão, que assumisse os dados como estão e que, depois dessa assunção, se assumisse um compromisso também de contribuir para melhorar esses dados nos próximos anos. Nenhum governo melhora o seu desempenho ou melhora a sua popularidade junto do eleitorado, junto dos cidadãos, estando permanentemente a culpar o governo anterior. Nós temos consciência que o governo anterior fez um mandato longo, de 15 anos, mas o índice Mo Ibrahim é um índice que é atualizado todos os anos. Portanto, não faz sentido apontar factos de há 5, 6, 7 anos como justificativa para esta regressão atualmente apresentada. Portanto, seria importante aqui que o Sr. Primeiro-Ministro, num ato de humildade, assumisse os dados e acredito eu que, se o tivesse feito, com certeza seria valorizado pelo eleitorado. O eleitorado cabo-verdiano, penso eu, que cada vez mais valoriza a honestidade, valoriza a responsabilidade e não há que ter medo, e os políticos devem se adaptar a este facto, não há que ter medo que assumir quando erramos, que valorizar quando os outros acertam, que só valorizará. E é bom termos em conta que a última avaliação do governo anterior de 2015 foi pura e simplesmente a melhor avaliação de sempre em termos de classificação do país no índice Mo Ibrahim. Portanto, fica aqui este registro. Os dados estatísticos, as publicações das instituições internacionais têm o valor que têm, regularmente saem publicações. O que não podemos é ter um governo que se auto-vangloria quando os dados são positivos e que atribui culpa ao governo anterior quando não são. Portanto, assumimos todos que assim o país cresce e assim estaremos todos contribuindo para um Cabo Verde melhor. E assim termino desejando uma boa noite a todos os telespectadores. Opiniões fortes. As opiniões fazem-se na TIVER. A opinião do nosso comentador de hoje na rúbrica Opiniões Fortes. Acompanhe agora as manchetes de África. Zimbábue. Porta-voz parlamentar diz que Emmerson Mnangagwa vai tomar posse como presidente do Zimbábue na sexta-feira. E a primeira-ministra Theresa May quer que Zimbábue regresse ao seio da comunidade internacional após a demissão de Robert Mugabe. França, deputado Max Mathiasin, da ex-colónia de Guadeloupe, das Caraíbas para a Europa, que atua urgentemente após vídeo alegadamente mostrando imigrantes africanos a serem vendidos como escravos na Líbia, ter fugido. A Somália, Muzibi, do partido Kulmien, do poder, declarado vencedor das presidenciais no autoproclamado Estado da Somalilândia. Etiópia, investidores montaram fábricas de roupa que abastecem algumas das grandes marcas americanas e europeias.